Pegando carona nessa história da CPI, deputada, a senhora não acha que a gente tem 3% da população mundial, 12% das mortes por Covid. Existem inúmeros documentos, e-mails, atas de reuniões, investigações do Ministério Público Federal no Amazonas, já apontando, acusando o ex-ministro Pazuello de improbidade administrativa. E você tem relatórios também muito consistentes do TCU tentando estabelecer essa cadeia de responsabilidades em torno da pandemia. Não é urgente que isso seja investigado, mais do que isso, não é legítimo que isso seja investigado. A sociedade brasileira, a população não clama por uma resposta, são mais de 370 mil mortos e, afinal de contas, os líderes, nos diferentes níveis, nas diferentes esferas, têm que ser responsabilizados. A senhora teve, enfim, passou a vida fazendo um trabalho assim no Ministério Público. Não é mais do que legítimo que a sociedade busque uma resposta? Mas eu não acho que a população clame por nada disso, não. Acho que a população está clamando por comida na mesa, a população está clamando por vacina, a população está clamando por atendimento, por emprego, por saúde. Eu não vejo população nenhuma clamando por CPI, não. Eu acho que isso é uma jogada política, eleitoreira, que vai prejudicar muito, isso sim, a resposta que o Congresso tem que dar à população daquilo que ela realmente precisa. Deputada, mas todo mundo teve um parente, um amigo que adoeceu ou infelizmente morreu por Covid. Algumas pessoas não conseguiram atendimento na saúde, não tiveram leito. A gente vê aí o problema da falta de medicamento, a vacinação que anda muito lenta. Quer dizer, é uma série de responsabilidades que tem que ser aferidas. Né? Não, concordo. Todos devem ser investigados. Eu vou pegar daí do que você falou. A população não pôde ser atendida porque não tinha leito. Deixa eu te falar, eu fui procuradora do DF 24 anos. Durante 24 anos eu vi a população do DF sem leito de UTI. Existe uma coisa chamada fila de regulação. E aí, os pacientes estavam na fila sempre. Não é por causa do Covid que não tem leito de UTI. Deputada, nunca houve. A gente nunca teve um colapso sistêmico. Não, como... sempre. A saúde no Brasil sempre foi um colapso. Deixa eu falar da minha experiência como procuradora. Para ilustrar isso que está sendo discutido. Quando começou a pandemia, a gente foi verificar o número de leitos de UTI no Brasil. No estado do Amazonas, excluindo Manaus, havia um. O que o governo estadual fez depois de prometer durante a campanha é aquele binômio de sempre, né? Saúde e educação. Comprou algum leito, preparou os hospitais, nós estávamos despreparados. O lockdown foi feito para que os hospitais escapassem do colapso total, né? Olha, eu posso falar de cadeira. Eu fui procuradora há 24 anos, eu participei disso, eu fiz audiências no judiciário, eu negociei com o pessoal, com a área da... Eu fui chefe de gabinete, eu fui procuradora-geral adjunta, eu fui chefe de várias subprocuradorias, então eu era uma procuradora extremamente dedicada, eu conheço o Distrito Federal por dentro, por fora, e posso dizer que conheço a situação da saúde, as pessoas dormindo em chão, maca no corredor, sempre foi assim, nunca teve UTI suficiente, então existia essa fila da regulação e o que acontecia, não é só no DF, acontece no Brasil inteiro. A pessoa que está precisando de ser internada, entra com um pedido de cautelar na justiça, a defensoria pública, se a pessoa é pobre, né, não tem condições, a defensoria entra, o juiz dá uma liminar, porque o juiz fala assim, poxa, essa pessoa pode morrer. Caiu aqui na minha mão, eu não vou dar, e pega e dá a liminar. Só que para essa pessoa com uma liminar entrar na UTI, alguém que está na fila de regulação tem que sair. Então vai morrer alguém, só que vai morrer não a pessoa que o juiz escolheu, vai morrer aquela que estava na fila e não pode ser atendida porque alguém furou a fila. Então isso foi assim a vida inteira, no Brasil e no Distrito Federal com certeza, porque eu acompanhei. E felizmente no DF a gente ainda conseguiu fazer um trabalho bacana com a regulação, mas nunca houve leito de UTI suficiente para a população, essa é a verdade. E no Covid também não. E aí, como o Augusto falou, vamos fazer aqui um lockdown, 15 dias fechado, para quê? Para criar hospitais de campanha, mais leitos. E aí eu pergunto, cadê os hospitais de campanha? Mais de um ano depois do início da pandemia, a gente continua com a mesma conversa, com a mesma história, Amanda. E as pessoas que não fizeram o que tinham que fazer com o dinheiro que receberam, elas têm que ser investigadas sim, Amanda. Mas para isso você tem a Polícia Federal, para isso você tem o Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Está investigando isso? Eu sei que a doutora Lindora
oficiou aos governadores, né, dos estados e do DF para explicarem o que fizeram. E não foram todos que responderam, Mas a senhora acha que o presidente da República não tem nenhuma responsabilidade em tudo que aconteceu, na falta de coordenação da pandemia, em não se antecipar em comprar vacinas, em participar de aglomerações, não usar máscara, mandar uma mensagem errada, não coordenar uma resposta unificada para o país todo? Ele foi impedido de coordenar, Os maiores líderes Amanda. mundiais fizeram isso. O Supremo impediu. Não é verdade. É verdade, é verdade. O Supremo impediu. E tem um detalhe. Agora eu não lembro bem, é o artigo 21, acho que é inciso, não sei se é o 8º, fala que cabe à União, em momentos de caos, coordenar, planejar e coordenar as ações. O Supremo interpretou de uma forma... Eu estive conversando com o doutor Ives Gandra. Esse domingo eu estive na casa dele, no domingo passado também, a gente sentou junto, foi lá olhar a Constituição, nós fomos conversar. O presidente foi tolhido, sim. O governo federal não pôde coordenar como caberia fazer pela Constituição. O que coube ao presidente da República? O que coube ao governo federal? Mandar o dinheiro, só isso. Tá? E o que era feito na ponta não está sendo investigado, nem se fala. E aí tem que investigar, sim. Esses dias a gente descobriu, o que descobriram? Uma parede falsa, escondendo 19 respiradores novos. Então é esse tipo de coisa que tem que ver. E não é o governo federal que vai fiscalizar esse tipo de coisa, não tem como.